Vamos abrir nossa janela de análise aqui com um dos principais assuntos desta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024, que envolve as emendas parlamentares e que agora aí ficam na mira da polícia. Aliás, ninguém imaginava, né, uma decisão do Flávio Dino a essa altura do campeonato, né? Hoje, oficialmente, começando o recesso parlamentar. Eu queria até já começar ouvindo o Zé para entender um pouco do que pode acontecer a partir de agora, né, Zé, com essa determinação em que Flávio Dino manda suspender o pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Na semana passada, inclusive até o dia 20, né, última sexta-feira, a gente viu uma verdadeira corrida contra o tempo para aprovar uma série de coisas, uma série de pautas, sobretudo relacionadas à economia. E agora, uma notícia dessa. Pois é, olha, mexeram na parte mais sensível de um deputado e senador, ou seja, no caixa dele. Essas emendas parlamentares, elas são distribuídas segundo a vontade do deputado ou senador. Alguns roubam mesmo, mandam para os municípios e recebem uma parte de volta, porque lá é um contrato com a empreiteira que não faz a obra ou faz a obra muito menor. Outra parte vai, Soraya, para os chamados altruístas por aqui. Significa que o deputado que gosta de um determinado setor, cultura, saúde, aí ele distribui as emendas dele exatamente por esses setores, sem pensar em mais nada a não ser em favorecer aquele setor. E um terceiro grupo quer de volta votos. Não rouba, não distribui de uma forma altruísta, mas manda para o prefeito e recebe do prefeito e de vereadores a garantia de que a obra será revertida no futuro em votos, ou seja, a reeleição. Esta é a realidade. Não existe uma unanimidade no Congresso, mas todos querem as emendas parlamentares. Esta ideia de fortalecer o Congresso Nacional foi lá atrás. E aí a coisa no governo Dilma. Aí foi iniciado e solidificado no governo Jair Bolsonaro e depois de Eduardo Cunha, os deputados e senadores ganharam as emendas impositivas. Mas, além das emendas impositivas, as emendas PIX, existe um grupo de emendas do orçamento secreto. A ministra Rosa Weber considerou o orçamento secreto inconstitucional. Isso na decisão lá atrás, ela nem é mais ministra. E o ministro Flávio Dino herdou o gabinete da ministra Rosa Weber. E nesse conjunto de processos, ele disse, olha, a decisão da ministra Rosa Weber não está sendo seguida. Sabe por quê? Ninguém sabe quem mandou, quem recebeu. É o caso que ficou, por exemplo, nessas emendas de comissão. Aí seria jurídico a jurídico. A comissão manda para a prefeitura e pronto. Não, o ministro quer saber a digital do parlamentar que mandou e também a digital de quem recebeu. Olha, esse é um assunto que só começou. Me disseram 2 deputados de que está na hora mesmo de fazer uma nova CPI, talvez a 4ª, sobre o Orçamento Geral da União. Essa peça, ela atrai 9 entre cada 10 parlamentares. Mais um capítulo dessa queda de braço que a gente vem falando, né, entre o ministro e também os parlamentares. Deixa eu dar a palavra aqui para o Kriegner, né, que estreia aqui no 3 em 1 conosco. O Zé falou que há possibilidade até de instalação de uma CPI, porque a gente imagina que o Congresso não vai deixar barato, né? Não vai aceitar numa boa essa medida que foi anunciada aí praticamente no primeiro dia do recesso parlamentar. Exato. Isso aí ainda tem muita coisa para se desenvolver, a gente deve acompanhar isso acontecendo ainda nesse período, né, de fim de ano, também no ano que vem. O ministro Flávio Dino já também tem agendado aí essas discussões para o mês de fevereiro, junto com o Congresso Nacional, para discutir quais vão ser os próximos passos relacionados à questão aí das emendas parlamentares. Agora fica o questionamento, né? Por que tamanha insistência por parte de alguns setores do Congresso de manterem as emendas parlamentares no escuro? Obviamente a gente conhece muito bem a razão, né? Mas nessa situação aqui a gente vê uma aplicação efetiva da lei, uma fiscalização que traz benefício aí de fato à população. Quanto mais transparência, só tem a ganhar
à população brasileira. A gente está vivendo um cenário em que mais 50 bilhões de reais aí estão previstos para serem aplicados em emendas parlamentares. É muito dinheiro, especialmente nesse cenário de crise que nós estamos vivendo no Brasil. 50 bilhões, ainda que fosse um valor menor, mas já pela pujança aí desse valor referente ao orçamento geral, nós temos uma preocupação para onde vai esse dinheiro. Sim. E essa invenção das emendas PIX e também essas emendas escuras, vamos colocar assim, todas essas coisas, elas vêm danificar, na verdade, o processo democrático, vêm manchar a real aplicabilidade das emendas. Aí tem se levantado já o questionamento, será que as emendas parlamentares, elas deveriam existir? Isso é mais um debate muito válido agora para a gente considerar. Será que cabe ao legislativo, cabe aos parlamentares terem essa prerrogativa de poder destinar, quase que atuando ali como membros do Poder Executivo, para decidir para onde vai esse dinheiro e no que deve ser gasto? Nesse momento é permitido, mas precisa ser feito com transparência. E me preocupa esse esforço, vou repetir aqui, esse esforço tão grande por parte de alguns setores do parlamento brasileiro de manter as emendas no escuro. Eles estão agora contra-argumentando de que essa prisão aí, na verdade, essa proibição desses 4 bilhões não deveria ter acontecido porque tudo está correndo de acordo com a lei. Mas deixando de lado um pouco do debate jurídico, vem a pergunta, é moral que isso venha a ser feito? No cenário que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos aplicando, como que um parlamentar acredita que é moral fazer pagamentos tão escuros e impossíveis de serem rastreados como tem sido praticado pelo Congresso Nacional? Mas eles defendem, de fato, a legitimidade dessas emendas, né? Defendem, e por que não dizer para onde está indo esse dinheiro ou quem é que está utilizando esse dinheiro? É quase que uma admissão de culpa ali, né? Quase que uma defesa dizendo, olha, realmente eu tenho culpa no cartório de algum esquema escuso aqui, porque se você não tem nada, aquela velha máxima, né? Quem não deve não teme. Então, se as emendas foram destinadas da maneira correta, para o destino correto, e estão sendo executadas da maneira correta, qual é o problema de maior transparência? Qual é o problema de trazer tudo isso às claras? Claro, nós estamos falando aqui de uma proibição relacionada às emendas de comissão. Isso aqui não fala da totalidade das emendas. Porém, a transparência com o dinheiro público, ela não deve ser nenhuma questão a ser discutida. É obrigatoriedade. Tudo que envolve a posse de poder, questões públicas, assunto público, seja dinheiro, patrimônio, tudo. A transparência, ela precisa ser absoluta e imediata. O Bruno trouxe até, né, a repercussão entre os parlamentares, a justificativa também, né, Gani, de que com essa identificação é ruim para negociação. Seria uma justificativa plausível? Não, claro que não, né? Negociação do quê? A não ser que seja uma negociação escusa. Veja, a emenda é do jogo democrático, o parlamentar, ele está ali muito mais próximo do governo federal, ele está próximo da sua região, ele consegue sentir mais a dor ali do eleitor, né, relacionado a uma creche, a um hospital, enfim. Agora, o que a gente exige não é a proibição da emenda, mas é que haja transparência no uso dessas emendas. Isso que é fundamental, Soraya. E aí a gente está falando de um volume de emendas que chega a 50 bilhões de reais, 55 bilhões de reais. Metade, mais ou menos, é emenda de comissão. Então, a emenda de comissão foi a continuação do orçamento secreto, onde ocorre o pagamento ali sem a devida transparência. E é claro que a gente levanta uma hipótese, há uma suspeição relacionada à corrupção, é claro. Por que tanta resistência em dar transparências à emenda de comissão? Talvez depois do mensalão, depois do petrolão, venha aí o emendão. Então a gente tem que, de fato, apurar tudo isso, porque talvez tenha um grande esquema de corrupção envolvendo as emendas de comissão. Agora, independentemente da decisão correta do ministro Flávio Dino em bloquear as emendas, dado a falta de transparência, o Congresso Nacional vai reagir, sem sombra de dúvidas, punindo o Poder Executivo. E aí eu queria até trazer a frase que o Bruno trouxe, né? Como que é? Nem os 12 apóstolos vão conseguir segurar... Como que é? Nem Jesus e os 12 apóstolos podem segurar, então, essa decisão.
Zé, o que o Congresso pode, de que maneira reagir, né, de forma recorrendo a essa decisão? De que maneira ele vai reagir de forma contrária ao que foi decidido e dito pelo ministro Flávio Dino? Pois é, né? É uma briga de titãs. Existem algumas emendas no Congresso Nacional, né? Algumas emendas constitucionais que podem mudar a relação entre Supremo Tribunal Federal e Congresso. Uma delas é que proíbe a decisão monocrática de um ministro para invalidar uma lei aprovada no Congresso, uma decisão do Executivo. Essa emenda será aprovada. Eu vejo que já existe uma média boa do Congresso Nacional de aprovar essa emenda. A outra daria, olha que estranho, daria ao Congresso uma possibilidade de dar a última palavra através de uma decisão do Supremo, ou seja, anular uma decisão do Supremo através de um simples decreto legislativo. Essa emenda é muito polêmica e esquisita, leva para o Congresso uma característica do Poder Judiciário. Mas, além disso, rola por aqui, nas rodinhas, a história da possibilidade de, a partir do ano que vem, com o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, aí poderia acontecer uma espécie de levar ao plenário do Senado o pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, não vejo a possibilidade de uma reação forte do Congresso Nacional. O que eu vejo mesmo é esse debate sobre a gestão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Me disse um deputado, Arthur Lira se transformou numa espécie de herói dos parlamentares. Ele realmente fortaleceu a Câmara e o Congresso. E sairia agora como um bandido, né, no final da sua gestão, enfraquecer o Congresso? Essa foi a pergunta. E olha, o presidente da Câmara quer o apoio do presidente Lula e seus ministros contra o Supremo Tribunal Federal. Esta é a articulação. Eu não vejo como o Congresso reagir. E mais, o principal debate de bastidores, só nos bastidores, é o passado. O que fazer com as emendas passadas e as irregularidades passadas que o próprio ministro Flávio Dino, né, solidificou na sua sentença quando disse que houve um trabalho ali vamos dizer, de atrapalhar a atividade democrática, e ele diz que continua assim, ou seja, é preciso avaliar o passado, segundo alguns ministros, e os líderes no Congresso dizem não, é daqui para frente. Kriegner, você vê também o Congresso reagindo com essa forma mais forte, né? Ou de outra forma, né? Precisando dar uma resposta ao descontentamento diante do anúncio dessa medida? Olha, o Congresso vai tentar manter a sua capacidade ali, vamos dizer, setores, né, para ser mais específico, alguns grupos ali dentro do Congresso Nacional, com tudo que eles puderem para poder manter essa farra das emendas, vamos colocar da maneira correta. Ali existem interesses muito escusos, ali existem crimes sendo cometidos, já vi essas prisões que aconteceram aí recentemente e também as novas que devem vir nos próximos dias também. Não é surpresa. Eles vão tentar fazer isso para manter ali o seu poder, seu domínio. Mas isso não pode passar despercebido ao olho do cidadão brasileiro. Eu acho que esse que é o grande ponto agora, que a gente tem que alertar toda a audiência. Eu sei que às vezes pode parecer até uma questão otimista demais, mas nós precisamos ficar de olho nesses que defendem fazer as coisas dessa maneira escusa, dessa maneira longe da transparência pública que deveria ter, que as contas públicas requerem, né, na verdade. Essa é a grande verdade. A gente não pode permitir com que essas pessoas sejam reeleitas. Eu vou discordar aqui do que trouxe, né, o Zé Maria, não do que ele falou, mas do que trouxe ele a respeito da expectativa com a nova presidência do Davi Alcolumbre, que não tem muitos indícios de que vai pautar impeachment, pedidos de impeachment aí de ministros do STF. Na verdade, isso está sendo cada vez mais virando uma esperança frustrada aí por parte, inclusive, da direita no Brasil, dos parlamentares de direita no Brasil. E isso não dá mais para servir como moeda de troca. Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado, já teve ali a sua presença muito conhecida ali e vai ser mais um grande articulador aí desse centro-direita que está acontecendo no país. Não tomaria um posicionamento tão radical. Agora, Gani, se essa decisão tivesse sido anunciada na semana passada, quando era preciso colocar ali, né,
várias pautas de interesse do Executivo em votação. Isso teria acontecido? As pautas teriam sido votadas? Provavelmente não, porque se a gente olhar o passado, Soraya, geralmente a reação do Congresso Nacional é punir o Poder Executivo, porque na percepção do Congresso, toda essa questão das emendas seria uma espécie de um consórcio entre Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal contra o Congresso Nacional, uma briga de poder. Vamos lembrar que quem acionou o Supremo Tribunal Federal, né, foi o próprio governo, por meio da sua linha auxiliar. Então você pega ali um partido alinhado ao governo, partido de esquerda, geralmente o PSOL, e entra com a ação no Supremo Tribunal Federal. A justificativa é nobre. Olha, queremos transparência em relação às emendas, à distribuição das emendas parlamentares. Mas a gente sabe que, no fundo, a briga é por mais orçamento, é uma briga orçamentária. O Poder Executivo quer mais orçamento para si e disponibilizar menos emendas para o Congresso Nacional. Por sua vez, o Congresso Nacional quer mais emendas para si. Mas, em vez deste enfrentamento, né, ser direto entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, o que o Poder Executivo faz? Prefere uma outra estratégia do não enfrentamento, que é mais custoso politicamente, e aciona o Supremo. A decisão do Supremo é correta, né? Porque pedindo mais transparência. Mas a gente sabe que, no fundo, a raiz do problema é outra, é de outra natureza. E aí é por isso que o Congresso Nacional pune o Poder Executivo, porque entende que o Poder Executivo, entre aspas, estaria apelando aí no tapetão para o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de mediador e fiador da governabilidade. E a gente vem presenciando cada vez mais esse desequilíbrio entre os poderes, né? E para o próximo ano, tá claro que isso vai continuar. Vai continuar e provavelmente uma outra reação do Congresso Nacional, Soraya, será tirar da gaveta aqueles pacotes, né, aquelas medidas de contenção de poderes do Supremo, como, por exemplo, aquela PEC onde o Congresso Nacional teria a palavra final em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, ou dar andamento às decisões que acabam com as decisões monocráticas por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou concordar aqui com o Kriegner que, em relação à pauta de impeachment, é uma reação muito forte. É uma reação muito forte, até porque a última coisa que um parlamentar quer ter é problema com o Supremo Tribunal Federal, que se tornou hoje a instituição mais poderosa do país. Hoje ninguém tem mais poder que um ministro do Supremo. Agora, a gente trouxe também um outro destaque que o Bruno traz. Aliás, falando do pacote de corte de gastos, né, hoje à noite tem aquele pronunciamento do presidente Lula, né, com algumas pautas já previstas. E ele, segundo André Anelli trouxe aqui a informação, de que vai ser um discurso pautado ali pelo otimismo, né? Que ele vai voltar a falar de colheita. O próximo ano será um ano de colheita, Kriegner. Vai ser assim mesmo? Olha, ele pode tentar vender esse otimismo. O risco vai ser se ficar otimista demais, que vai parecer irreal, né? Que acho que é a grande possibilidade e o medo. E se, como a gente falou um pouco antes aqui, se o presidente tossir de uma maneira errada nesse pronunciamento, aí vamos com o dólar lá para cima, né? Do jeito que está instável e a insegurança está reinando no nosso país, insegurança política, jurídica, econômica, dos próximos passos, os investidores estão assustados. O mercado está assustado, então qualquer coisa que fuja do script nesse pronunciamento é muito, muito, muito perigosa para o nosso país. Então a gente tem que aguardar e ver com bastante cuidado, mas o meu maior receio é esse, que fique tão otimista, mas tão positivo, que se torne irreal e ele venda ali o Alice no País das Maravilhas, e a gente sabe muito bem que essa não é a realidade brasileira e o mercado acorde amanhã assustado. Inclusive o último vídeo que o presidente
presidente Lula postou, né, ali com a apresentação do novo presidente do Banco Central, rendeu ali para o dólar também, teve uma movimentação, uma reação do mercado financeiro e certamente, né, Zé, esse pronunciamento de hoje à noite, então, promete também uma repercussão, seja no mercado, enfim, para os próximos anos, essas articulações e reações do Congresso que a gente aguarda para os próximos dias. O pronunciamento será dividido em 3 partes distintas. Uma sobre a economia, né? O presidente vai dizer que o governo cuidou da economia, né? Que persegue o equilíbrio fiscal, que o equilíbrio fiscal é uma constante. Estou falando do discurso e não da realidade, né? A outra vai ser um balanço, né? O governo vai tentar mostrar o que já fez, o que fez de positivo, quais foram as mudanças. E ainda vai falar de política. Dizer que o Congresso Nacional aprovou medidas que o governo queria, que trata-se de um governo mesmo de coalizão e que a equipe econômica encaminhou projetos importantes que foram aprovados. E aí o governo vai tentar capitalizar a votação da reforma tributária, que foi uma ação do Congresso, e que não foi o projeto do governo. Mas teve o apoio, teve a participação do próprio governo. Então esse vai ser o tom desse discurso do presidente Lula, é mesmo um balanço. Agora, veja bem o que vem a realidade. Falamos até agora do discurso que o presidente vai fazer. Agora, sobre a realidade. No primeiro governo Lula, reza uma lenda por aqui, na verdade, não é a realidade, mas é uma história que conta. Que quando o Lula fez aquele debate com José Serra, os 2 candidatos à presidência, eles foram se cumprimentar lá na frente. Quando voltaram para as bancadas, houve uma troca. Lula pegou a pasta que o Serra levou para o debate e o Serra pegou a pasta do Lula. Porque em seguida, depois do mandato, Lula começou a fazer superávit fiscal. E Serra e o PSDB criticando o governo de ter levado tudo para o superávit. E ali foi uma plantação. Os 2 primeiros anos, o então ministro Antônio Palocci segurou, fez superávit. Isso é plantar, para colher nos 2 últimos, quando soltou as rédeas. Agora foi o contrário, o governo gastou e não pode mais continuar gastando nem fazendo a tal colheita. Este é o dilema do governo e a dificuldade. Trazendo até um outro destaque do Bruno, ele mostrou que, diante dessa queda de braço que a gente vem pontuando e no controle do orçamento, né, algumas propostas do governo para reduzir os gastos públicos e também ajustar as contas têm esbarrado justamente nessa resistência dos parlamentares em cotar recursos sobre seus domínios. Agora, Gani, essa resistência, então, dos parlamentares, ela prejudica a governabilidade, e a gente pode até falar mais para frente, um outro destaque que a gente trouxe aqui, essa falta de cara do governo Lula e que reflexos que isso pode ter também para o cumprimento das metas fiscais e dos serviços públicos. Olha só, Soraya, se no passado o grande problema do Brasil, na década de 80, no início da década de 90, foi a inflação desenfreada, hoje, o grande problema do Brasil, sem sombra de dúvidas, é o fiscal. A gente precisa de uma espécie de plano real fiscal, um plano que faça um corte estrutural nas contas públicas e não remendo, como a gente vem fazendo de governos em governo, né? Faz um ajuste pontual, depois gasta, aí chega no limite, aí faz outro ajuste pontual. Não, é um ajuste para valer. Só que qual que é o problema de se fazer um ajuste para valer nas contas públicas? É que todo mundo entende a natureza do problema, é um problema fiscal, mas ninguém quer ter o ônus do ajuste para os outros. Então o Congresso enche a boca para falar em ajuste fiscal e precisa ter ajuste fiscal, mas eu não vou cortar emendas. O Poder Judiciário, por sua vez, fala também da importância do ajuste fiscal, mas também não quer cortar os seus privilégios. Vamos lembrar que o Poder Judiciário no Brasil é o mais caro, disparado, é o mais caro do planeta, consumindo aí 160 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Por sua vez, a gente tem também o Poder Executivo, que continua gastando, que continua com crédito subsidiado,
Enfim, então todo mundo quer ajuste fiscal para os outros. E os empresários também, que não querem ceder nos seus subsídios. Aí fica difícil, né, ter governabilidade e ter um projeto de país de longo prazo. Infelizmente, enquanto a gente não resolver a situação fiscal, a gente vai correr em volta do próprio rabo e vai ter esse crescimento pífio ao longo dos próximos anos. É uma questão não apenas de governo, mas de Estado. Kriegner, como que você enxerga, né, ou com que cara que esse pacote, com todas essas medidas que foram anunciadas para o governo, votadas, né, vão chegar em 2025, né? Em que tom o próximo ano deve começar 2025? Lembrando que o pacote de corte de gastos foi dividido, né, 2 PLs, uma PEC, e o governo nega, inclusive o ministro Fernando Haddad, que houve essa desidratação, né? Palavra que a gente tem usado bastante ultimamente. O ministro Padilha também classificou como a atuação, né, do ministro Fernando Haddad como uma forte liderança na questão do ajuste fiscal. A gente sabe, o povo brasileiro sabe muito bem, todos aqueles que acompanham o dia a dia do nosso governo sabem que isso não é verdade. Então eu creio, respondendo sua pergunta, Soraya, que nós chegamos enfraquecidos e também ainda com a mesma sensação, tanto por parte da população quanto do mercado, de que esse pacote apresentado, ele é insuficiente. Ele não é necessariamente errado, equivocado, perfeito, maravilhoso. Não, ele é insuficiente, especialmente quando nós falamos sobre a questão do corte de gastos. Quando nós falamos da questão do que envolve aí aumento de arrecadação, os tributos, ali tem uma série de outras coisas que precisam ser consideradas, mas no corte de gastos ele é insuficiente, não vai chegar ao resultado que é necessário. E o que o Gani trouxe aqui é muito real, ninguém quer cortar do próprio, mas esse é o papel do líder. O líder agora precisa então ter a força de dizer, olha, porque ninguém nunca vai querer cortar do seu próprio bolso ou do seu próprio orçamento. Mas aí vem uma liderança forte, que deveria ser a liderança do presidente da República e de seus ministros, dizendo, olha, mesmo que você não queira, nós vamos cortar aqui, nós vamos fazer isso aqui, depois vai melhorar ali, e vai fazendo esse traquejo e esse manejo, essa é a história sempre de todo governo que precisa fazer ajustes no seu orçamento. Então, o que nós estamos sentindo a falta aqui agora, as pessoas estão dizendo, querendo culpar o mercado, como se o mercado quisesse puxar a cabeça de alguém, ou querendo colocar em questões externas, ou dizendo que os investidores são histéricos e tem uma reação desmedida, desproporcional, querem colocar a culpa em todo mundo. Mas o que está causando desequilíbrio nessa balança é a falta de liderança por parte da presidência da República, por parte do ministro da Fazenda, em fazer com que os cortes necessários sejam de fato feitos e também a arrecadação seja feita de uma maneira que o país consiga pagar, consiga arcar e não sobrecarregue ainda mais a taxa de impostos e tributos no nosso país.